Senhoras e senhores, boa tarde. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil promove o evento Processos Estruturantes. Agradecemos a participação de todos na plataforma digital que transmite este evento. Participam conosco o vice-presidente nacional da OAB, Dr. Luiz Viana Queiroz, advogado, vice-presidente nacional da OAB. Doutora Sofia Temer, advogada, doutora e mestre pela UERJ. Dr. Fred Didier, advogado e professor da Universidade Federal da Bahia. Para a abertura dos trabalhos, convidamos o vice-presidente nacional da OAB, Dr. Luiz Viana, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui neste evento. Estar aqui nesse evento com Fred Didier e Sofia Temer, dois expoentes que vamos tratar aqui de processo civil e processos estruturantes. É uma final de tarde excepcional nessa sexta-feira. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir Fred e Sofia. Esse é um tema muito atual. Eu penso que, diante das multiplicidades de questões que aparecem, surgem, envolvendo tantas pessoas, sobretudo os direitos difusos e coletivos, os processos estruturantes aparecem como uma oportunidade para que os advogados e advogadas, para que a advocacia possa provocar o judiciário para soluções que envolvam todos esses múltiplos interesses envolvidos. No ano passado, por exemplo, eu estive num evento da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e vi uma palestra do Rio de Janeiro, Fred, falando sobre a recuperação judicial da Oi e como aquele processo foi um processo estruturante e foi necessária a utilização da inteligência artificial, porque eram quase uma centena na solução daquele processo. Então, nós estamos num momento, e em especial esse momento de pandemia, quando, de novo, os direitos e interesses difusos e coletivos estão postos à demanda, à discussão e à solução dos conflitos, é um momento muito importante e útil para que a gente possa ouvir a sua doutrina e a doutrina de Sofia. Eu disse antes de começar aqui, queria compartilhar com todos, que quando eu estava dando aula de Direito Civil na Universidade Católica de Salvador, eu disse a todos os meus alunos que aqueles que quisessem ser advogados como eu, e olha, quem disse isso foi um professor de Direito Civil, era preciso, todo dia de manhã, no café da manhã, comer processo civil com farinha. E hoje, nós não vamos comer processo civil com farinha. Nós vamos ouvir dois dos maiores doutrinadores do direito processual civil do nosso país. Então, está aberto o evento, vamos aproveitar a presença dele. Muito obrigada, doutor Luiz Viana, pelas palavras nessa abertura. E passamos ao pronunciamento da nossa primeira palestrante, doutora Sofia Temer. Com a palavra, doutora Sofia. Será eu. Sou eu primeiro. Fred Didier. Isso. Então, posso começar? Quem vai falar primeiro sou eu. Pois não, perdão. Doutor Fred Didier. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde, Francisca. Boa tarde, meu amigo Luca, vice-presidente do Conselho Federal da OAB do Brasil, meu eterno presidente da minha OAB Seccional Bahia, meu amigo de muitos anos, uma lenda da Bahia, é sempre um prazer estar ao seu lado. Boa tarde, minha amiga Sofia. Eu já perdi a conta de quantos eventos internéticos nós fizemos desde o início da pandemia, estivemos juntos, mas é sempre um prazer estar ao seu lado. E para falar desse tema, acho que é a primeira vez que a gente está no mesmo evento para falar deste tema. Acho que em outros momentos a gente falou de outros temas. E você realmente deu uma grande contribuição sobre esse tema com a sua tese de doutorado. Uma parte dela é dedicada a examinar um problema da participação das pessoas, dos sujeitos, dos processos estruturais. A minha exposição, Luiziana, vai ser uma exposição de introdução
para colocar todo mundo mesmo na mesma página. Com isso, a gente poder perceber, pensar juntos os problemas. Porque o que acontece é que muitos de nós, advogados e advogadas, nós não compreendemos exatamente o que é isso. O nome, inclusive, é um nome que explica pouco. Ele vem da tradução de um termo em inglês que foi pensado para um contexto e aí traduziu-se ao pé da letra para estrutural ou estruturante e acaba gerando uma certa incompreensão. Então, eu vou começar esse assunto contando o caso, que é considerado o caso original desse tipo de reflexão, desse tipo de problema, que foi o caso da menina Linda Brown, que na década de 50 foi ao judiciário lá nos Estados Unidos. Ela é uma menina negra que buscava ter acesso à educação numa escola para brancos, num tempo em que as escolas americanas eram segregadas. Então, a escola para negros era uma escola que ficava muito distante da casa dela. Isso implicava um enorme prejuízo, quase impossibilidade de ter acesso à educação. E ela foi ao judiciário, e isso foi bater na Suprema Corte americana. E a Suprema Corte americana, num prelúdio do movimento dos civil rights dos anos 60, aquele contexto, né? A Suprema Corte americana decidiu que ela tinha direito a estudar naquela escola para pessoas brancas, que o Estado tinha que garantir isso. Então, você imagine, ao dar essa decisão, a Suprema Corte estava dizendo simplesmente que o sistema de escolas segregadas dos Estados Unidos era um sistema que tinha que ser revisto. Não bastava só permitir que Linda Brown assistisse à aula, porque o sistema que estava estruturado de uma maneira teria de ser reestruturado. E aí a Suprema Corte decidiu que caberia aos juízes locais verificar de que modo essa reestruturação deveria ser feita. Num tempo, numa intensidade, no modo, como é que seria isso? Porque é você mudar, é você partir de uma situação consolidada de fato, tida como uma situação de desconformidade, para uma outra situação de fato, tida como uma situação conforme, uma situação desejada. E entre o primeiro momento, que é a situação de fato estruturada há muitos anos, e o segundo momento, que é a nova situação de fato desejada, necessariamente muita coisa deveria ser feita. Você teria que tomar uma série de medidas de reestruturação. Medidas que definiriam o modo, o tempo e a intensidade, o grau de como essa reestruturação seria feita. E aí os estudiosos americanos perceberam que se estava diante de um tipo de atuação da jurisdição diferente da atuação tradicional, que é uma atuação de simplesmente dizer quem tem razão e quem não tem razão. Ah, Luiziana tem razão, então toma aqui 10 mil reais. Luiziana tem razão, então anula o contrato dele. Luiziana tem razão, então ele tem direito a uma casa, tem direito àquele produto. Que é a jurisdição tradicional, a jurisdição em que um determinado problema, o problema que é levado ao judiciário, ele é resolvido por um ato do juiz ou por um ato do devedor. Se o devedor paga, resolveu. Se o juiz anula o contrato, está resolvido. Esse modelo de problema que alimentou, e alimenta até hoje, boa parte dos casos que vai ao judiciário, é o problema que, segundo a linguagem americana, pode ser resolvido por uma decisão que atribua o direito a alguém e determine como esse direito deve ser cumprido. Uma decisão que os americanos chamam de decisão por adjudicação. Adjudica o direito àquela pessoa que reivindicou e
esse direito vai ser efetivado como se efetivam os direitos, de um modo geral, de prestação. Vai-se atrás da prestação devida, o fazer ou não fazer, ou o dar. No caso de Linda Brown, o problema não poderia ser resolvido com a simples adjudicação. Não bastava dizer que Linda Brown poderia acessar as escolas, a escola branca, a escola de pessoas brancas, para pessoas brancas. Era preciso reestruturar o sistema educacional daquele Estado. Então, era um tipo de direito que não se efetivaria com um simples ato. Precisaria de um tempo de reestruturação de uma situação de fato que se havia consolidado em outro sentido. Então, o pessoal começou a pensar sobre isso. E problemas semelhantes começaram a aparecer na justiça. Ora, relacionados a hospícios que estavam em situação bizarra, o tratamento de pessoas com deficiência mental, precisava reestruturar o sistema manicomial. E aí, prisões. Então, você percebia que a solução do problema não era uma solução individual, única, com um ato só. Era a solução do sistema prisional. Sistema prisional. Pessoas com deficiência física que não tinham acesso nas ruas, ou em casas de espetáculo, ou banheiros para eles. Você tinha que corrigir uma situação de ilicitude generalizada que precisava ser corrigida genericamente. Então, esses problemas começaram a aparecer e faltava, de um lado, um pensamento doutrinário que desse suporte para compreender isso. E, de outro, faltavam elementos normativos, porque um processo para conduzir esse tipo de problema não pode ser o mesmo processo para conduzir o outro tipo de problema, que é o problema, vou chamar de problema comum, problema não estrutural. Então, muita coisa se começou a pensar a respeito do assunto. No Brasil, o tema vem sendo debatido há uns 15 anos. Talvez um pouco menos. Mas vamos colocar 15 para não ser injusto. Há uns 15 anos. Existem eméritos doutrinadores que foram os desbravadores do tema no Brasil, como, por exemplo, Sérgio Arenhardt, no Paraná, talvez o grande nome desse assunto no Brasil, que pelo menos que pesquisa há mais tempo. Marco Félix Jobim, advogado do Rio Grande do Sul, professor da PUC do Rio Grande do Sul, cuja tese de doutorado foi sobre o assunto. Edilson Vitorelli, procurador da República. Eu mesmo, que já escrevo e reflito sobre isso há um certo tempo. Hermes Zanetti, do Espírito Santo. Então, pessoas começaram, Sofia agora na tese de doutorado que ela defendeu esse ano, ela examina o problema, já com base nesse repertório, que é um repertório bem interessante, ela desenvolve, busca outras soluções. Então, já há um caldo cultural muito razoável no Brasil sobre o assunto. Então, aquele primeiro problema está mais ou menos resolvido. Haveria um outro problema, que é o problema do lastro normativo, que eu também acho que está resolvido, mas eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Então, vamos lá. Feito esse histórico, vamos identificar, portanto, o que é um processo estrutural. Para a gente compreender o que é um processo estrutural, a gente tem que saber que esse adjetivo estrutural, ele pode ser utilizado para se referir a três coisas: problema estrutural, processo estrutural e decisão estrutural. O adjetivo, ele serve aos três substantivos, mas cada substantivo é uma coisa. Claro que os três substantivos, problema, processo e decisão, se referem ao mesmo assunto, que é esse que a gente está estudando. Mas é importante que a gente separe o que é cada um deles. E o conceito mais importante desses três, problema, processo e decisão estrutural, o conceito mais importante é o de problema estrutural.
Porque se você sabe qual é o problema que, uma vez levado a juízo, gera um processo estrutural que impõe que se profira uma decisão estrutural, porque veja que é uma consequência. O problema vem antes. O problema é um dado da vida que é levado ao judiciário e, ao levar ao judiciário, instaura-se um processo para resolver esse problema. E esse processo, que serve à solução de um problema que se chama estrutural, é o processo estrutural. Então, saber o que é um processo estrutural não é difícil. Porque processo estrutural é aquele que serve à solução de um problema estrutural. É isso que é o conceito de processo estrutural. Processo estrutural é aquele que serve para resolver um problema estrutural. Então, não é difícil saber o que é um processo estrutural. Difícil é saber o que é um problema estrutural, que, uma vez levado ao judiciário, gera esse processo. E depois gera uma decisão que eu vou explicar o que é. Então, o que é um problema estrutural? O problema estrutural é uma situação de desconformidade estruturada. Ou seja, a desconformidade, e veja que eu estou usando o termo desconformidade, para não usar ilicitude. Porque a ilicitude estruturada também é um problema estrutural. Mas há problemas estruturais que não dizem respeito necessariamente a uma ilicitude estruturada, mas uma situação de desconformidade, ou seja, uma situação não ideal, não desejada e que precisa ser corrigida. Perceba por quê. Uma situação, a recuperação judicial, como você falou. A recuperação é um exemplo claro de processo estrutural, porque é um processo de reestruturação de uma situação tida como de desconformidade, ou seja, uma determinada empresa está com um volume de dívidas e de receitas que está impedindo que ela continue a se desenvolver. Então, isso precisa ser reestruturado. E essa situação não necessariamente é ilícita. Eu mesmo estou com um caso, que eu vou dar entrada no ARJ, para uma empresa que não deve nada. Ela não deve nada. Está todos os pagamentos em dia. Só que com o aumento do dólar e com a crise da pandemia, imagina-se que ela não vai ter condição. Então, ela precisa reorganizar isso. Então, quando eu digo que o problema estrutural é uma situação de desconformidade estruturada, consolidada, eu uso o termo desconformidade para se referir tanto a uma situação de ilicitude estruturada, como o exemplo das prisões. As prisões brasileiras não cumprem as regras da lei de execução penal. Então, ali é um problema seguinte, é um descumprimento consolidado, não é pontual, é consolidado, estruturado. Há uma estrutura de ilicitude, uma ilicitude que se estruturou, se enraizou, se consolidou. Mas também há desconformidade em situações como a do inventário. Às vezes o inventário é um processo estrutural. Às vezes, nem sempre, mas pode ser. Porque você tem uma massa patrimonial que está em divisa, e você tem de conduzir essa massa que está em divisa, e você que já divulgou muito inventário sabe disso, esse complexo de créditos e débitos e de bens que você tem de conduzir de uma situação de indivisibilidade para uma partilha. E muitas vezes isso é muito difícil. Por isso que o inventário também é um exemplo de processo estrutural. Nem sempre é, porque nem todo inventário carrega um problema estrutural. Mas pode ser. Então, compreender problema estrutural é compreender que estamos diante de uma situação de fato consolidada, estruturada, que se revela uma situação de desconformidade, quer pela sua ilicitude, quer porque é uma situação indesejável, cuja permanência não se deseja mais, precisa ser revista. E aí, o que vai ser o processo estrutural? Só um parêntese. Os colombianos, a Suprema Corte colombiana criou um termo que é muito útil para a gente compreender o que é um problema estrutural, que é o termo que eu acho que muitos já ouviram,
estado de coisas inconstitucional. Estado de coisas inconstitucional. Que o nosso Supremo Tribunal Federal já usou no caso dos presídios, na DPF dos presídios. Olhe como esse termo, estado de coisa inconstitucional, é um termo eloquente. Ou seja, é uma situação consolidada de inconstitucionalidade. O estado de coisas inconstitucional é um exemplo de problema estrutural. Não é sinônimo, mas é exemplo. Por quê? Porque, conforme eu disse, o problema estrutural pode não necessariamente ser um problema de ilicitude. Não necessariamente de ilicitude. Pois bem, isso é um problema estrutural. Se eu levo esse problema para o judiciário resolver, eu dou início a um processo que tem por propósito resolver o problema estrutural. E o que é que tem esse processo de mais? É que esse processo, no meu modo de ver, ele é um processo que tem as seguintes características. Primeira característica, ele tem por objeto a solução de um problema estrutural. Segunda característica, por meio dele, se busca estabelecer, se busca definir, perceba bem, quais serão, em quanto tempo, de que modo e com que intensidade é preciso se promover a reestruturação. Ou seja, a transformação de uma situação de desconformidade para uma situação de conformidade. Ou seja, é um processo que não se exaure com o cumprimento de uma prestação. Porque é um processo em que o juiz vai ter de, primeiro, reconhecer que o problema existe. Ele vai reconhecer que o problema existe. Usando o paradigma da falência, como é que é? A falência também é um processo estrutural. Qual é o paradigma da falência? Primeira fase, o juiz vai constatar a insolvência e decidir que o caso é de quebrar a empresa e designar alguém para administrar. Aí vem a segunda fase, que é a fase de reestruturação. Então, também no processo estrutural tem isso. Então, tem duas fases. Tem uma fase de constatação do problema e, uma vez constatado o problema, proferir uma decisão. Essa é a decisão estrutural. O que é essa decisão? O que é a decisão estrutural? É a decisão que reconhece a existência do problema estrutural e estabelece a meta. A meta. Por enquanto, ela só estabelece a meta. Qual é a meta? Precisamos reestruturar essa situação. E é só uma meta. A decisão estrutural, ela tem caráter principiológico, praticamente. Porque ela constata o problema e diz, é preciso reestruturar. Determino a reestruturação. Ponto. Como essa reestruturação vai ser feita? Aí vem depois. Uma série de decisões posteriores, a partir de análise de dados, de fiscalização, de controle das informações. Uma série de decisões posteriores vão concretizando essa meta, vão delimitando essa meta. Arenhardt, ele usa uma imagem que é ótima. Ele diz que após a decisão estrutural primeira, sucederão decisões em cascata. Decisões em cascata, que vão concretizando aquela meta. Então, o processo estrutural, ele veicula um problema estrutural, ele estabelecerá ele certificará a existência do problema e determinará a meta a ser alcançada. Ele estabelecerá o regime de transição com o tempo, modo e intensidade para a reestruturação. Ele é necessariamente flexível, e Sofia vai cuidar disso, certamente. Por quê? Porque cada problema estrutural tem a sua característica e se desenvolve de uma maneira diferente. Os problemas estruturais costumam ser problemas vivos, não são problemas mortos. Um acidente que me causou um prejuízo de 10 mil. O problema acabou lá atrás. O problema estrutural é um problema com vida, ele vai se desenvolvendo. E isso exige que o processo vá se adaptando.
Então, todo o processo estrutural ele é flexível e todo o processo estrutural é pautado na consensualidade. Na consensualidade. A consensualidade permeia todo o processo estrutural. E consensualidade não é só consensualidade na solução do problema, é a consensualidade no modo de resolver o problema. No modo de resolver o problema. Não por acaso, talvez hoje o maior exemplo de processo estrutural pendente do Brasil, talvez o maior de todos, sejam as ações coletivas envolvendo a barragem de Mariana, do rompimento da barragem de Mariana. Talvez. E se vocês pegarem, já houve vários acordos, mas há 2 acordos que são muito famosos, muito conhecidos, e são acordos públicos, estão aí para vocês consultarem, envolvendo o acidente de Mariana. O chamado TTAC, que é o TAC maior, o TAC Framework, é um TAC que estabelece quase que um modelo, que é o maior de todos, e o GTAC, que é o TAC de governança. Perceba, existe um segundo TAC que supõe o primeiro só para estruturar o modo como o primeiro vai ser cumprido. Então, um TAC de governança, E isso já tem 5 anos, quase, 4 anos já de TAC. E está se desenvolvendo, porque você tem que, imaginar, reestruturar uma situação anterior ao rompimento da barragem. Então, está em andamento. Isso vai continuar durante muito tempo. Então, você tem que ter uma fiscalização contínua, uma avaliação contínua, e, por isso, o diálogo e o consenso são absolutamente fundamentais. E, para terminar a minha apresentação e passar para a Sofia, o conceito, eu respondo a pergunta que eu deixei no ar no início da minha exposição. Eu disse que havia 2 grandes problemas no processo estrutural. Um problema de repertório cultural, doutrinário e científico, para embasar. Esse nós já temos muito bem, nós resolvemos. E um problema normativo. E aqui vem a questão. A primeira fase dos estudos sobre o processo estrutural no Brasil foram para tentar encontrar qual é o modelo normativo para resolvê-los, já que nós não tínhamos. Eu entendo que o Código de Processo de 2015, que é um código que permite um processo no Brasil ultra flexível, ele é bastante para resolver o problema. O CPC, as estruturas normativas que o CPC coloca à disposição, já bastam, já servem para hoje nós resolvermos as questões do processo estrutural. Nós não temos mais a lacuna normativa que nós tínhamos antes. Então, eu defendo isso, já escrevi sobre isso. Inclusive, recomendo para quem queira estudar. Eu publiquei agora em maio um texto que se chama Elementos para uma Teoria do Processo Estrutural Brasileiro. Elementos para uma Teoria do Processo Estrutural Brasileiro. Esse meu texto, que eu escrevi juntamente com Hermes Zanetti Júnior e Rafael Alexandre de Oliveira, está na rede. Se você procurar jogar no Google, vai aparecer, porque esse texto está na minha página do academia.edu, que é uma plataforma acadêmica em que acadêmicos colocam seus textos. No meu perfil do academia.edu, há esse texto, Elementos para a construção de uma teoria do processo estrutural no Brasil. E lá tem tudo isso que eu estou dizendo, inclusive essa tese de que o procedimento comum hoje no Brasil serve a esse propósito. Era isso, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Agora vamos deixar a nossa querida Sofia falar. Agradecemos as palavras do Dr. Fred Didier e passamos ao pronunciamento da doutora Sofia Temer. Obrigada, Francisca. Eu queria começar, claro, agradecendo à OAB pelo convite. Eu fico sempre muito feliz, muito confortável de falar nos eventos da OAB, a Casa dos Advogados é a minha casa, especialmente quando eu estou ao lado de 2 professores que são referência, né? Então, o Fred falou que já são, acho que 5, 6, 7 eventos virtuais que a gente está participando junto e a pandemia, apesar de todas as tristezas, trouxe essa felicidade, né, de conectar os amigos, os professores que a gente nem sempre pode ter ao lado nos eventos acadêmicos. E o professor Luiz Viana, que eu estava comentando antes da gente começar, é uma grande referência. Eu não tive, infelizmente,
a honra de ser sua aluna, mas tenho um grande amigo, um irmão, que disse que foi o melhor professor que já teve, e eu, então, fico muito feliz realmente de estar aqui nesse evento, de estar na OAB e falando sobre esse tema que é um tema essencial e urgente, né? Eu acho que o contexto atual que a gente vem vivendo vem comprovando que não é possível a gente falar sobre processo e falar sobre defesa de direitos sem tratar dos processos estruturantes ou estruturais, que eu acho que a principal característica desses processos é lidar com a complexidade. A complexidade é um dado relevante, essencial da sociedade contemporânea, e como o Fred muito bem pontuou, a gente realmente não tem hoje um modelo de adjudicação que esteja adstrito a um conflito individual, bipolar, a pretensão exercida, resistida. Na realidade, os conflitos estão cada vez mais interligados, os efeitos das decisões são cada vez mais abrangentes, os problemas que o judiciário se propõe a resolver são cada vez mais complexos, e os processos estruturantes, então, permitem que o judiciário se debruce sobre essas situações de grande complexidade. Acho que isso é inevitável, e a gente vem já, como o Fred falou, de alguns anos na doutrina brasileira, construindo as bases para trazer essa realidade de complexidade para dentro do processo, para dentro do judiciário. Eu me propus a falar, em complemento com a exposição inicial e bem abrangente do Fred, especificamente sobre o problema da participação nos processos estruturantes, porque, enfim, é um tema que eu estudo, gosto, e acho que é um tema também muito relevante, porque a gente está acostumado a ver, para ações coletivas, enfim, um formato clássico de representação adequada. Então, se você vai na Lei de Ação Civil Pública, no artigo 5º, tem lá uma presunção legal de que o Ministério Público, a Defensoria Pública, as associações, alguns entes públicos têm uma presunção de representatividade para defender direitos difusos, direitos coletivos em juízo, enfim. E isso é uma construção histórica, estrangeira e brasileira muito consolidada. E não há, evidentemente, nenhum problema nisso. Na realidade, esses entes, esses órgãos que são escolhidos pela lei, atuam em juízo muito bem em defesa de direitos coletivos, direitos difusos, mas a complexidade que é inerente aos problemas estruturais demanda também formas de participação mais abrangentes que permitam, enfim, entender e transpor para o processo essa complexidade. Acho que a participação, a ideia, enfim, que acho que precisa ser posta é que a participação para a defesa de interesses públicos, de interesses coletivos difusos, de interesses conflitantes em conflitos estruturais, além da atuação desses representantes que estão previstos em lei e são os legitimados com essa presunção de representação adequada. E, como o Fred falou, acho que o modelo de participação, ou seja, a pergunta acho que precisa ser feita tratando-se de um problema complexo, com vários interesses envolvidos e várias perspectivas e várias forças, enfim, como trazer essas forças, esses interesses, essas perspectivas para o processo? E acho que, como o Fred falou, o CPC de 2015 ele já traz já é uma caixa de ferramentas, já tem técnicas que são aplicáveis à resolução desses problemas complexos, inclusive no que tange a forma de participação. Então, além do que a gente tem em termos de intervenção nominada e além da atuação desses representantes adequados que estão previstos na Lei da Ação Civil Pública, no CDC e etc. e tal, uma figura, por exemplo, essencial nesses processos estruturantes é a figura do amicus curiae. O amicus curiae não é, claro, nenhuma novidade do CPC de 2015, a gente já tem essa figura em lei, por exemplo, em controle de constitucionalidade há bastante tempo, mas o CPC ele estabelece no 138 uma regra bastante abrangente. Então, ele diz, toda vez que houver relevância na matéria ou repercussão social, que é basicamente
uma característica inerente aos conflitos estruturantes, aos processos estruturais. Então, a ideia de relevância social e de relevância da matéria e de repercussão social caminha lado a lado, de mãos dadas com os processos estruturantes. Toda vez que você conseguir demonstrar essa repercussão social e essa relevância, há a possibilidade de admitir pessoas, órgãos, entidades para se manifestar em juízo, para participar, para defender perspectivas, defender pontos de vista, defender seus interesses. A gente está hoje num estado de evolução doutrinária e jurisprudencial que não é mais possível dizer que o amicus curiae é o amigo da corte, tão somente, né? Então, que o amicus curiae é aquele sujeito informativo que vem em juízo simplesmente para dar uma informação isenta, imparcial. Pelo contrário, nós que somos advogados vemos na prática, de uma forma bastante ostensiva, que os amicus curiae hoje defendem interesses de muitas naturezas. A gente tem federações de bancos, como a Febraban, que vem a juízo quando há uma resolução de um litígio envolvendo instituições financeiras ou regras do Bacen, etc., defender os interesses, enfim, dessa classe. Há sindicatos, há associações profissionais, há entidades religiosas que vêm como amicus curiae em litígios complexos defender seus pontos de vista, e todos esses litígios complexos que impõem uma mudança de política, uma mudança de paradigma, uma reconstrução da realidade que está posta, permitem essa participação ampliada, como eu falei. Acho que isso tudo é muito relevante, porque a gente se descola, né, da ideia de que no processo há só intervenção por interesse jurídico, para ver que o amicus curiae ele é uma espécie de uma figura coringa, né, uma espécie de uma figura multifacetada que compreende interesses econômicos, interesses institucionais, interesses políticos, interesses religiosos, interesses morais, todos esses interesses que são relevantes na resolução de um problema complexo, na estruturação de uma decisão, de uma política pública, enfim. Acho que, além da ideia de amicus curiae já é bem abrangente, a gente pode pensar, inclusive, em outras possibilidades de participação. O Fred falou da ideia de decisões que estão sujeitas a contínua fiscalização e implementação e revisão. Então, é necessário pensar nesses processos estruturais em figuras de organização, em figuras como se fossem porta-vozes de interesses de determinada categoria, que vão ajudar a fiscalizar e implementar determinada decisão e voltar atrás e rever. Então, podem ser entes públicos, como agências reguladoras, podem ser entes privados, e acho que, pegando o gancho um pouco na fala do Fred, esse espaço é um espaço de muita consensualidade, né? Então, a gente pode lançar a mão de regras e princípios do CPC, como de cooperação, como a cláusula geral de negócios de 190, para estabelecer, mediante consensualidade, um regime de participação que seja adequado. Escolha dos representantes das pessoas que vão defender determinado interesse, das pessoas que vão fiscalizar. Existe uma consensualidade, que acho que é a palavra que foi muito bem colocada pelo Fred, também na definição de quem são esses sujeitos que vão a juízo fazer valer esses interesses. Enfim. Acho que uma característica muito importante dos processos estruturantes, no que tange à participação, é essa necessária complementariedade entre representação do interesse por um legitimado adequado, enfim, e participação direta. O professor Vitorelli, que já foi inclusive mencionado pelo Fred, tem um trabalho muito interessante sobre participação em processo coletivo, que justamente trabalha com essa ideia de complementariedade entre participação e representação, para dizer que em determinados espaços você vai ter determinadas figuras defendendo o interesse em nome da classe, enfim, e em determinados espaços você vai ter participação direta, seja mediante audiências especiais que você vai ouvir os interessados, mediante reuniões, mediante votações, audiências públicas, enfim.
Acho que a ideia é pensar nesses mecanismos como um termômetro da opinião pública em lidando com esse problema complexo. E aí, por exemplo, você pode pensar a participação direta, os sujeitos afetados vão determinar, sobre determinado aspecto, votar. Como é que você trabalha com votação no judiciário, na definição de decisão? Enfim, a gente está acostumado com outra lógica, né? Com uma lógica de razões argumentativas e de definição a partir desse diálogo, mas é possível colher a opinião da população afetada através de uma votação. E isso não é efetivamente uma novidade, porque se a gente pensa nas assembleias de credores de RJ e falência, que são exemplos de processos estruturais, é isso que acontece. Você colhe a opinião dos interessados, você colhe as perspectivas dos interesses através de votação. E, a partir daí, você chega a um resultado, enfim, um processo estrutural dessa natureza de recuperação judicial e de falência, enfim, por aí vai. Essa ideia de votação ela é interessante, e mesmo de participação direta dos afetados, e ela se torna viável, especialmente se a gente pensar em aliar participação e tecnologia no judiciário. Porque se a gente tem uma dificuldade de participação direta de todos os sujeitos, de peticionamento nos processos, de discussão, isso tudo se torna mais fácil quando você vê o judiciário informatizado, as partes com livre acesso à tecnologia, e você pode instituir formas de participação direta da população afetada por uma determinada política pública ou uma determinada decisão estruturante pelos seus próprios celulares. Então, os sujeitos vão ter suas opiniões colhidas pelos seus celulares e vão se fazer ouvir no processo, ainda que haja representantes legais, enfim, legalmente instituídos, ou representantes escolhidos, ou líderes, enfim. É uma complementariedade justamente entre as ideias de participação e representação. Há algumas palestras no TED Talks, sobre isso, né? Como muitos países já estão usando tecnologia para reconfigurar a democracia. Então, a determinada política é submetida aos cidadãos que votam nos seus celulares. E por que não trazer isso para dentro do processo se o judiciário, nesses momentos, exerce esse papel mais abrangente de reconfiguração de uma política pública, por exemplo. E aí, para fechar, enfim, acho que um exemplo bem evidente é esse momento de pandemia e de crise. Tem um lado positivo, apesar de todos as tristezas, que é mostrar a força do ser humano para a mobilização social através de tecnologia. Tudo que a gente achava que não seria possível fazer isolados, a gente tem feito congressos, palestras, discussões, audiências, julgamentos, reuniões, enfim. E eu cito, então, para fechar, um exemplo bastante evidente dessa tendência, que tem tudo a ver com o tema de processos estruturantes, que tem tudo a ver com o momento atual, que é uma política, uma proposta que está sendo conduzida agora pelo Ministério Público do Espírito Santo, que se chama Pacto Social do Covid-19, ou alguma coisa assim, que é uma audiência pública virtual, que foi convocada pelo Ministério Público do Espírito Santo para ouvir a opinião da população afetada, entender as demandas, entender as necessidades da população diante da pandemia do coronavírus e, a partir daí, sugerir ações. Então, apesar de não ser ainda no bojo de um processo judicial ou conduzido por um juiz, o Ministério Público está fazendo um processo estruturante em relação à pandemia do coronavírus, usando tecnologia para ouvir as pessoas afetadas. Então, acho que é isso. A gente tem muito a caminhar ainda nesse tema de participação, a gente tem muito a aprender com complexidade e como trazê-la para o judiciário, para o processo. E a tecnologia, a meu ver, vai ser o meio pelo qual isso vai ser possível. Eu agradeço, enfim, de novo pelo convite e aí fico à disposição. Agradecemos as palavras da doutora Sofia Temer
e passamos para o encerramento com o doutor Luiz Viana Queiroz, vice-presidente nacional da OAB. Na verdade, só palavras de agradecimento, né? Agradecer a Fred, agradecer a Sofia por essa belíssima final de tarde, início de noite. Eu estou aqui, vim para Salvador, Fred, eu estava em Brasília desde fevereiro. Semana passada vim para casa com Elza e Bia, estamos aqui vendo essa final de tarde, início de noite. Fazer uma rápida manifestação, as complementariedades da fala do Fred com a fala de Sofia, entre outras coisas, algo que me pareceu muito importante é a questão da flexibilidade do processo estrutural e a utilização da tecnologia, como a Sofia falou, né? Nesse momento que a gente está vivendo do mundo, e a pandemia é apenas, esse momento de isolamento, é apenas mais um momento da borda dessa quarta revolução industrial que todos falam, e nós já estamos, né? E com as características de borda. Nós não estamos completamente na quarta revolução industrial, mas estamos na borda, estamos chegando. E eu estava vendo outro dia um livro muito interessante em que um sujeito disse que a primeira grande revolução foi com a agricultura, quando a humanidade, que era da natureza, descola da natureza e começa a controlar a natureza. Depois, a mais recente de todas, num livro de Hannah Arendt, quando ela fala da humanidade, que é a marca da década de 50, mais ou menos, do século passado, quando há um satélite fora da Terra e, portanto, o homem que já estava dominando a natureza na Terra sai da Terra e olha de fora. Nós estamos na borda de uma revolução industrial em que o homem vai deixar de controlar a natureza porque vai produzir algo capaz de controlar a ele mesmo, que é a inteligência artificial. E nesse momento que a gente está na borda, talvez a tecnologia possa auxiliar muito o processo, e o processo estruturante ou estrutural, para que a gente possa lidar com essa complexidade e lidar com a solução de problemas, como disse o Fred, problemas tão estruturais, né, Fred? Assim, penso que em todas as áreas, talvez seja responsabilidade, sobretudo, da advocacia, provocar o judiciário, utilizando-se desse instrumental processual adequado. Quando eu vi a Sofia falando da pandemia, eu pensei logo na área de saúde, hein, Fred? Ou seja, no momento em que a gente vê tantas dificuldades do Estado prestar o serviço de saúde, existem problemas estruturais que talvez seja necessário provocar o judiciário para soluções estruturais através do processo estruturante. Então, eu vejo assim tantas e tantas oportunidades que nós podemos e poderemos utilizar os processos estruturais. Por isso mesmo, fizemos dessa tarde, início de noite, uma tarde para instigar a todos nós a reflexão. Eu quero agradecer a vocês dois. Espero que todos que tenham assistido tenham ficado tão encantados quanto eu e tenham colocado atrás da orelha assim um probleminha para a gente ficar pensando como é que eu vou utilizar o processo estruturante na minha advocacia, mas, sobretudo, para enfrentar problemas coletivos, problemas que envolvem direitos difusos, enfim, isso que está à nossa frente para que a gente possa contribuir. Muito obrigado a todos, um beijo para vocês dois e um abraço a todos que nos assistiram nessa tarde, noite tão legal, tão bacana. Muito obrigado. Valeu! Obrigada.